No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar comparando a televisão AU8000 da Samsung, lançada lá no ano passado, no ano de 2021, com a nova versão atualizada, a BU8000, que inclusive é a versão que está aqui atrás de mim, que foi lançada recentemente aqui no Brasil. E a gente já vai começar direto aqui com a qualidade de imagem dessas duas televisões, que eu estava particularmente bem curioso para colocar lado a lado, para ver se seriam iguais, se não seria, se de fato teria ou não teria alguma evolução. Então a gente já vai começar com a qualidade de imagem. Lembrando primeiramente, pessoal, que essas duas TVs são televisões de entrada da Samsung, de resolução 4K, e as duas possuem suporte para HDR10 Plus. E lembrando também que essas duas televisões, pessoal, a gente comprou aqui com o dinheiro do canal, então o apoio de vocês é extremamente importante para estar apoiando o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo vídeos desse tipo aqui no futuro. E também lembrando que se vocês estão procurando uma televisão e querem pagar barato, não querem aí desperdiçar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que aparece uma promoção boa em uma loja confiável de uma televisão e de outros produtos também, a gente sempre avisa para vocês, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Em relação à qualidade de imagem, vamos começar aqui falando sobre o nível de preto das duas televisões. Essas duas televisões utilizam painel VA, que já são aí conhecidos por ter um bom nível de preto, e sim, de fato as duas televisões conseguem atingir ali um bom nível de preto. Mas será que nesse sentido a nova versão aí, BU8000, lançamento de 2022, conseguiu alguma melhoria ou não? A resposta é sim, pessoal. A nova versão atualizada BU8000 conseguiu melhorar o nível de preto. O nível de preto da TV do ano passado já era um nível de preto legal, mas eles conseguiram melhorar ali consideravelmente, inclusive. Então nesse ano a gente tem um melhor nível de preto na versão atualizada. E por ter um melhor nível de preto, a televisão BU8000 lançamento desse ano também já carrega consigo uma segunda vantagem, que é ter um melhor contraste. E como vocês estão vendo aí nessas imagens agora com jogos de videogame, vocês conseguem ver claramente como a versão atualizada realmente consegue entregar pra gente um melhor contraste se comparado à televisão do ano passado. Inclusive nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver claramente, acredito eu, como a diferença de imagem, no caso de contraste em algumas cenas, pode ser realmente bem grande a favor aí da BU8000 de 2022. Apesar da televisão BU8000 aqui atrás de mim conseguir entregar um melhor contraste, também acho que é válido mencionar que se a gente mexer nas configurações de imagem da TV AU8000 do ano passado, a gente também consegue equilibrar bastante as coisas como vocês estão vendo nessa imagem. Só que mesmo assim a televisão desse ano, a BU8000, ainda continua com a vantagem nesse aspecto. Ainda sobre a qualidade de imagem, vamos falar agora um pouco sobre as cores da televisão, e nesse sentido a televisão AU8000 do ano passado tem uma vantagem e a nova versão também possui ali a sua própria vantagem nesse sentido. A vantagem da televisão AU8000 do ano passado é que ela é uma televisão que consegue entregar cores um pouco mais intensas quando necessário. Inclusive a gente separou algumas imagens que vocês estão vendo agora que mostram essa questão, como a televisão do ano passado realmente, a depender da cena que está passando ali na tela, consegue entregar pra gente cores mais intensas. Inclusive a televisão do ano passado tem um brilho que me pareceu ser levemente maior, o que acaba contribuindo para isso também. De qualquer forma, na maioria das vezes onde existia essa diferença de intensidade, era uma diferença sutil, só que ela existia, então acho importante mencionar aqui. Mas como eu também falei, a televisão BU8000 lançamento desse ano também tem uma vantagem bem relevante em relação às cores, que é a seguinte, pessoal. A TV do ano passado, como eu falei, como eu mostrei, sim, consegue entregar, a depender da cena, cores mais intensas pra gente. Entretanto, muitas vezes essas cores mais intensas também eram cores que estavam exageradamente saturadas. O que isso significa? Significa às vezes que a televisão AU8000 do ano passado dava um verde muito verde, um azul muito azul, enquanto a nova versão que está aqui atrás de mim geralmente entregava cores muito mais realistas, e isso era especialmente mais fácil de identificar na cor verde, por exemplo. Essa imagem que a gente está vendo agora ilustra muito bem essa questão da saturação. Repara que na televisão AU8000 que vocês estão vendo agora, o gramado aqui ele está bem verde, só que verde até demais, eu diria. Se eu mudar a câmera aqui agora para a televisão BU8000 de 2022, também está verde, só que não é um verde tão carregado assim. Reparem, por exemplo, nessa região aqui que eu estou apontando agora, que está verde, mas também está um pouco amarelo, que é a iluminação do cenário que está refletindo na grama, e a gente consegue observar isso nessa televisão. Agora repare essa mesma região na televisão do ano passado, AU8000. Repara que na outra televisão está tão verde, mas tão verde, que basicamente a gente não vê a iluminação
refletindo na grama. Por quê? Porque como o verde está bastante saturado, acaba às vezes perdendo um pouco a precisão da imagem e inclusive engolindo outras cores às vezes. Então nessa imagem, por exemplo, com certeza eu prefiro a nova versão porque tem um verde, digamos assim, mais natural do meu ponto de vista. Outro bom exemplo é essa imagem que vocês estão vendo agora ali de um gramado de futebol, isso é num jogo de videogame, onde a gente pode ver claramente, pelo menos na minha opinião, como a nova versão BU8000 tem um verde muito mais realista se comparado à televisão AU8000 do ano passado, que tem um verde muito saturado, fazendo inclusive com que a grama ficasse meio artificial, pelo menos na minha opinião. Então nessa imagem, mais uma vez, eu preferi as cores da televisão BU8000 por serem mais naturais e realistas do meu ponto de vista. Nessa outra imagem, agora ali com a areia de fundo, mais uma vez eu preferi a BU8000 pelo mesmo motivo, por parecer mais realista e menos saturado na minha opinião. E como é o ângulo de visão dessas duas televisões? Como eu já mencionei, essas duas TVs possuem painel VA, que apesar de serem conhecidas aí por terem um bom nível de preto, infelizmente não são conhecidas por terem um bom ângulo de visão. No caso dessas duas televisões, eu diria que elas têm o ângulo de visão ok, levando em consideração ali que são TVs com painel VA, mas colocando as duas no lado do outro, eu tive a sensação que a nova versão BU8000 é um pouco melhor nesse sentido, como vocês estão vendo aí através dessas imagens. Sobre a qualidade de imagem, acho que também vale falar rapidamente aqui sobre aquelas questões se a televisão tem ou não tem vazamento de luz, então vamos lá. No caso das duas televisões, tanto a U8000 quanto a BU8000, as duas têm sim vazamento de luz, o que é normal aí para a categoria de televisões de entrada. Entretanto, são aqueles vazamentos de luz mais suaves, sabe? Não é aquele vazamento de luz muito intenso. De qualquer forma, mesmo sendo esse vazamento de luz mais suave, existe pelo menos uns 3 ou 4 pontos desse vazamento mais suave nas duas televisões. Então, se você for uma pessoa mais exigente em relação a isso, mesmo o vazamento sendo um vazamento mais suave, talvez não seja o suficiente para te convencer, digamos assim. De qualquer forma, é bom lembrar que essa questão de vazamento de luz, primeiramente, varia de unidade para unidade, tá? Então, se tu comprar uma televisão, talvez você pegue um modelo basicamente perfeito. Então, infelizmente, tem uma questão de sorte aqui. E também é bom lembrar que essa questão de vazamento de luz é mais relevante se você for usar a televisão aí em um ambiente 100% escuro. E sobre o vazamento de luz, infelizmente, através da câmera, é difícil de captar a imagem certinha para mostrar para vocês. Mas como eu falei, sim, tem vazamento de luz, é aquele vazamento mais suave, então acredito que a maioria não vai se incomodar. Entretanto, como tem uns 3 ou 4 pontos de vazamento, talvez pessoas mais exigentes, como eu mencionei, talvez não fiquem 100% convencidas. Em relação à qualidade sonora das duas televisões, as duas televisões na especificação tem um som ali, uma potência de 20 watts, então na teoria deveria ser igual, pelo menos nesse sentido. Mas na prática, colocando as televisões uma no lado da outra, pelo menos para mim, a televisão AU8000 do ano passado tem um som que me pareceu levemente mais alto e também com um pouco mais de qualidade, tá? Então, em relação ao som, eu preferi a versão do ano passado. Também acho que é válido mencionar que a versão da televisão do ano passado, o AU8000, que a gente tem aqui, é o modelo de 55 polegadas e a versão BU8000 desse ano é o modelo de 50 polegadas. Não sei se o tamanho da televisão de alguma forma pode impactar a forma como o áudio sai dela, enfim. Mas nesse sentido, pelo menos nos modelos que a gente testou, eu preferi um pouco mais a versão do ano passado. Em relação ao sistema operacional dessas televisões, as duas utilizam o sistema Tizen, que é um sistema que funciona bem de forma geral e tem basicamente todos os principais aplicativos do mercado. Talvez um ou outro aplicativo que não faça parte ali daquele grupinho de principais, talvez não tenha, mas de forma geral os principais essas duas televisões têm. Vale a pena mencionar que a televisão BU8000 aqui, a lançamento desse ano de 2022, está com um Tizen atualizado, uma versão com um visual diferente. Agora a televisão tem um menu principal com uma tela que tampa a tela inteira, então é uma versão com um visual diferente. Entretanto, tirando a diferença visual do sistema operacional das duas televisões, eu não vi nenhuma diferença relevante aqui, tá? Então, em termos de sistema operacional, tirando a diferença visual, para mim foi basicamente a mesma experiência. Ainda sobre o sistema operacional, vale falar que as duas televisões têm assistente de voz da Amazon, né, que seria a Alexa, também tem o Google Assistente e também tem a Bixby, ou seja, nas duas televisões eu consigo pegar o controle remoto e fazer comandos por voz,
com essas 3 assistentes. Também vale a pena mencionar que as duas televisões têm suporte ali para Samsung TV Plus, que para quem não conhece é basicamente o seguinte: tu consegue assistir canais de televisão a cabo de graça através da internet pela televisão da Samsung. Tem vários canais disponíveis, mas vale a pena pontuar que nem todos são em português, tá? De qualquer forma, eu acho que é um diferencial legal que está presente nas duas televisões. Em relação à fluidez do sistema operacional, eu também não identifiquei diferença entre as duas televisões, tá? Quando a gente mexe ali, a televisão de forma geral responde bem, mas quando eu digo bem, não é bem super rápido, sabe? Dá para saber que se trata de fato de uma televisão de entrada, porque a gente dá um clique e demora ali um pouquinho para responder a gente, mas de forma geral funciona tranquilamente nas duas televisões. Em relação às conectividades das televisões, a televisão AU8000 tem essas conectividades que está passando aí na tela para vocês darem uma olhada, e a nova versão tem exatamente as mesmas conectividades, com exceção da conectividade AV, que não está presente na BU8000 desse ano. Ainda sobre as conectividades, vale a pena mencionar que as duas televisões têm suporte para Bluetooth, HDMI e EARC e também para Wi-Fi Dual Band. E sobre o Bluetooth, acho que vale também a pena comentar aqui que a versão do ano passado utilizava o Bluetooth 4.2 e a versão desse ano, a BU8000, utiliza o Bluetooth 5.2 atualizado, que promete ali ser mais estável, ter uma melhor qualidade e também ser mais econômico. Outra diferença entre as duas televisões é o controle remoto, pessoal, que nesse ano de 2022 a televisão BU8000 tem um controle remoto que carrega via energia solar ou via energia da lâmpada de casa, mesmo da luz da sua própria lâmpada, ou via USB, ou seja, o controle remoto não precisa de pilha, então é uma novidade legal que a Samsung trouxe aí para sua linha de televisões de entrada nesse ano de 2022. E para os jogadores de videogame, será que tem alguma diferença entre essas duas televisões? Para os jogadores de videogame é basicamente a mesma coisa. As duas televisões têm uma taxa de atualização de 60 Hz, as duas televisões têm HDMI 2.0 e não 2.1, e as duas televisões não dão suporte, por exemplo, a recursos como VRR. As duas televisões até possuem ali o modo game, mas é aquele modo game mais simples que você basicamente ativa, desativa e é isso mesmo. A maior diferença que eu senti ali para jogos de videogame está de fato na qualidade de imagem das duas televisões, que inclusive eu já falei sobre a qualidade de imagem lá no começo do vídeo, então eu não vou repetir aqui. Mas para deixar claro, eu preferi a qualidade de imagem da nova versão BU8000 para jogos de videogame, então se você fosse jogar jogos de videogame, eu preferiria a nova versão. Mas enfim, pessoal, qual é o resumo final que a gente pode chegar nessa conclusão final? Qual televisão vale mais a pena comprar? Mas antes, lembrando que se vocês forem comprar essas televisões ou algum outro modelo, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Assim que aparecer uma boa oferta dessas televisões ou de outras televisões, a gente sempre vai avisar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, é de graça para entrar e o link vai estar aqui embaixo. E lembrando mais uma vez, pessoal, contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês para estar apoiando o canal para que a gente consiga aí comprar outras televisões e continuar trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Se fosse para fazer um resumo entre essas duas televisões, pessoal, eu basicamente diria o seguinte: a televisão lançamento BU8000 aqui atrás de mim, de fato ela conseguiu evoluir em algumas características. Ela tem um melhor nível de preto, tem um melhor contraste, tem cores mais realistas, que em várias cenas para mim é bem mais bonita, inclusive, e além disso ela tem um controle remoto que carrega via energia solar, ou via lâmpada de casa, ou via USB. Então, de fato, a nova versão trouxe atualizações relevantes, então por conta disso, se fosse eu escolhendo uma televisão, eu iria na nova televisão BU8000 aqui atrás de mim. Eu acho que as coisas onde ela melhorou foram sim coisas relevantes que impactam a experiência e eu pessoalmente gostei das melhorias, então eu sim iria na nova versão aqui atrás de mim. Entretanto, pessoal, também é bom destacar que a nova versão BU8000 aqui atrás de mim, ela não é de fato uma evolução em todos os aspectos. Por exemplo, em termos de qualidade sonora e também de brilho, eu não vi evolução na nova versão BU8000 aqui atrás de mim. Inclusive, nessas duas características, a televisão do ano passado até me pareceu um pouco melhor. Só que mesmo assim, eu iria na versão atualizada BU8000, porque nas coisas onde ela melhorou, são coisas que eu acho bem relevantes, então por isso eu iria na nova versão BU8000. Se por acaso você aí já comprou a televisão do ano passado, está pensando se vale ou não vale a pena trocar, eu pessoalmente acho que não vale a pena trocar, tá, pessoal? Porque apesar de eu achar melhor a nova versão
BU8000, para a maioria dos usuários a diferença não chega a ser muito relevante, sabe? Então, se você já pegou a televisão do ano passado, acho que não precisa se estressar. Mas se você está na dúvida entre as duas televisões, eu pessoalmente iria na versão BU8000. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Gostaram, não gostaram do vídeo? Ficou ainda alguma dúvida? Coloca aqui embaixo no campo de comentários. E também lembrando, pessoal, que se vocês têm alguma dessas duas televisões, coloca o depoimento de vocês aqui embaixo, o que você está achando da sua experiência, seja uma experiência positiva ou negativa, para estar complementando esse vídeo e também para estar ajudando outros usuários que ainda talvez estejam na dúvida em relação a essas duas televisões. E lembrando, contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês, pessoal, é muito importante para ajudar a gente. E mais uma vez, se quiser economizar na compra da sua próxima televisão, nosso grupo do WhatsApp, Telegram vai estar aqui embaixo, caso queiram participar. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!